histórica. Imaginemos a caixinha do tempo, carregamos no botão e estamos em 1120. 1120, para nos contextualizarmos, é o ano em que foi dado a Carta de Couto ao Burgo do Porto, começou a cidade do Porto e que foi dado foral a seguir através do Bispo Dom Hugo. Nesse ano, não sabemos ainda quando começou o Mosteiro de Ancedo. O que nós sabemos é que ele já existia, já estava aqui. Consta de uma relação do Papa Calixto II do conjunto dos mosteiros pertencentes à Diocese do Porto. A guarnica de Pablo Picasso faz autoridade, capital, floresce com a democracia e é silenciado pelas ditaduras. As obras que estão instaladas na obra provocam-se a primeira recente, com o título Encardeados, com mostra de
Se uma palavra pudesse traduzir este dia, escolheria gratidão. Pelo que significou a longa jornada que nos trouxe até aqui e que nos une hoje aqui neste espaço. As vontades de uns quantos e o trabalho de muitos. Desde que os executivos autárquicos começaram a olhar para este monumento e a tratar da sua reabilitação, passaram cerca de 38 anos. Devemos estar gratos e recordar, dentro do campo de visão que a vista desarmada alcança, os momentos e as figuras marcantes da vida pública que deram força a este projeto. Pela clarividência e visão de futuro, um agradecimento a dois homens, Artur Borges e Pereira Cardoso, que, enquanto responsáveis autárquicos, em 1985, compraram um mosteiro de Ancede e o trouxeram para o património público da autarquia e de todos nós. Pelos primeiros passos na sua requalificação sistematizada e com um propósito definido, a partir de 2002, um agradecimento a Emília Silva, que iniciou as obras dos celeiros e lagares, dando espaço ao centro interpretativo da vinha e do vinho. Pela visão do conjunto e do futuro, um agradecimento ao José Luís Carneiro, que, contrariando a opinião de alguns, definiu o mosteiro de Ancede como propriedade inalienável, assumindo-o como projeto âncora de desenvolvimento para Baião e defendendo que a assinatura da sua requalificação estivesse à altura do seu lastro, com 900 anos de história. No seu tempo, qualificou-se a então conhecida como Casa dos Moços e, muito importante, consolidou-se toda a ruína do mosteiro que ameaçava poder ruir a qualquer altura. E coube assim ao arquiteto Cisa Vieira, através do seu gênio e traço, o privilégio de lapidar este diamante e a quem também muito agradecemos. A mim cabe-me o privilégio e a honra de estar hoje aqui, enquanto Presidente de Câmara e enquanto político, eu que sou político e gosto, a assinalar tão importante momento e a receber cada um de vós, sendo que cada um de vós foi especialmente convidado para aqui estar e partilhar connosco este grande momento de felicidade. Em todos vós, quero aqui homenagear também todos aqueles que ao longo dos anos, de forma mais ou menos visível, contribuíram para dar forma a este sonho. Os seus nomes não cabem nestas linhas, mas, creiam-me, cabem no meu profundo sentimento de gratidão. A todos que se envolveram, a minha profunda gratidão. Senhor Primeiro-Ministro, caros amigos, de há muitos anos que Baião se tem vindo a assumir como um município que aposta na preservação e valorização dos seus ativos naturais, ambientais e culturais, como dínamo da atividade económica e turística, entendida, por sua vez, como catalisador da qualidade de vida dos baionenses. Posicionámo-nos nacional e internacionalmente como um destino turístico de excelência para o turismo de natureza e de aventura, entre outros. Nesse sentido, o município de Baião iniciou em 2018 o seu processo de certificação como destino turístico sustentável, uma classificação internacional que certifica territórios que aliem o seu potencial ambiental às boas práticas ao nível turístico. A certificação obedece aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e que representam as prioridades para a Agenda 2030. A nossa jornada na definição de uma política de turismo sustentável foi reconhecida em novembro de 2021 e, nessa altura, Baião foi certificado como destino turístico sustentável num processo exigente de auditoria conduzido pela organização não-governamental australiana EarthCheck, entidade líder a nível mundial e validada pelo GSTC, Global Sustainable Tourism Council. Esta
é uma tendência global que demonstra a vontade inequívoca de um conjunto de decisores políticos e de territórios para contribuir na alteração do paradigma em que assenta o turismo. Entretanto, este espaço em que nos encontramos, o Mosteiro de Santo André de Ancede, repositório de uma história que remonta para lá da fundação de Portugal, insere-se nessa estratégia de valorização de ativos turísticos enquadrados numa ótica mais vasta de desenvolvimento sustentável. Um projeto no qual os pilares ambiental, cultural, económico e social não são concorrentes entre si, nem representam interesses antagónicos, antes são encarados de forma simbiótica na criação de uma ambiência de desenvolvimento turístico equilibrado, em respeito estrito entre o natural e o humano, numa linha do que o que é bom para o planeta é bom para as pessoas e para a economia. Ao longo de quase 1000 anos, o Mosteiro de Ancede foi um espectador atento às mudanças que se operaram na história do nosso país. Assistiu às inúmeras barcas que sulcaram o Douro, conheceu as transformações operadas pelo Marquês de Pombal, resistiu às invasões francesas, testemunhou o período de construção das barragens e da chegada do comboio e vive o ímpeto de transformação social e de desenvolvimento que o nosso país tem assistido desde 1974. Hoje, o Mosteiro de Ancede recuperou a sua forma antiga, depois de um período de algum esquecimento no qual foi decaindo. Convém sublinhar que o investimento de cerca de 5 milhões de euros, aqui feito desde 2002, traduz o respeito dos baionenses pelas memórias dos seus antepassados. É de frisar que apenas o último quadro comunitário, que vigorou entre 2014 e 2021, foram investidos cerca de 3,7 milhões de euros, resultado de um trabalho apurado de identificação de eixos de financiamento, com base, naturalmente, em candidaturas de mérito. Importa referir ainda que a componente de fundos próprios se cifra próximo dos 600 mil euros. Da bondade dos fundos de coesão e convergência, e permitam-me, da visão e gestão dos executivos do referido quadro comunitário, os números e a obra concretizada falam por si. E sendo que outros desafios ainda se nos podem ser colocados pela frente, a estabilização da cerca, que envolve este espaço de 13 hectares, a qualificação do parque de estacionamento, das Eiras ou do Pombal, o Mosteiro de Ancede aqui está. Um edifício requalificado e refuncionalizado, um edifício belo, que traduzirá um projeto assumidamente ambicioso, irreverente e provocador na região. Como centro cultural, será um dos embaixadores de Baião no país e no mundo. Para ele estão definidos 4 eixos estratégicos de atuação. O museográfico, com exposições residentes e temporárias, ousadas e inovadoras, bem como o próprio espaço em si, com o diálogo entre a ruína consolidada e o espaço recuperado. Mas também o cultural, oferecendo concertos, palestras, recreações históricas, teatros. O educativo, direcionado à comunidade em geral e, em particular, às nossas escolas. E o científico, sendo um espaço aberto a conferências, investigação ou mesmo a residências científicas. Caros amigos, Sr. Primeiro-Ministro, hoje tivemos já a oportunidade de ver um pouco do muito que poderá oferecer a todos. E o compromisso que temos e assumimos com os baionenses, com os visitantes e com os turistas é que o MAC Baião continuará a assumir-se pela qualidade, ambição, ousadia e capacidade de sonhar, fazendo jus à sua herança de mais de 9 séculos. E fazendo jus também ao nosso território, a Baião e às suas gentes. Muito obrigado a todos. José Luís Carneiro já tinha tido a oportunidade, certo seguramente desinteressada, de me ter feito visitar este mosteiro, quando ele ainda estava em ruína, e poder ver
o seu enorme potencial como um polo de dinamização cultural e, por via da dinamização cultural, a dinamização da atividade turística de um concelho que hoje pode orgulhar de ter o selo de ser um destino sustentável. Todos temos bem consciência que nos territórios de baixa densidade os desafios do desenvolvimento económico são muito difíceis, mas são absolutamente essenciais, porque só assim se fixam e se atraem populações. Hoje o mundo mudou e os territórios têm que mudar para acompanhar a mudança do mundo. E por isso é absolutamente fundamental que um território que assentou num conjunto de atividades hoje tenha que encontrar novas atividades para sustentar esse próprio território. E fazer isso da forma virtuosa que o Sr. Presidente da Câmara aqui bem sublinhou, reconhecendo que tudo o que é bom para o planeta é aquilo que é verdadeiramente bom para o homem e para a economia, porque sem este planeta, seguramente, o homem não existe, e se não existir o homem, não existe a economia. E por isso temos mesmo que valorizar essa sustentabilidade. E é muito importante que o façamos preservando tudo aquilo que a história nos legou. A história que nos legou do ponto de vista da natureza, aquilo que a história e o homem fez a partir da natureza, o avesso, o maravilhoso anho, e aquilo que é, obviamente, um património imaterial destes territórios, aquilo que a história nos legou do seu património edificado, como é o caso deste mosteiro, aquilo que a história nos legou através da descrição e do enriquecimento deste território pela descrição que, por exemplo, o Bessa faz a partir da sua experiência nas cidades e as serras e que justamente acolhe a Fundação Essa de Queiroz. Tive também a oportunidade, de com o Dr. José Luís Carneiro, poder repetir uns séculos depois o caminho de Jacinto, desde a estação de Tormes até à casa da sua família, hoje sede da Fundação Essa de Queiroz. Isso é uma riqueza extraordinária deste território, que o diferencia, que o torna diferente e que, portanto, são as bases sobre as quais necessariamente tem que assentar a estratégia de desenvolvimento. Queria, por isso, felicitar o Sr. Presidente da Câmara por ter concluído esta obra. Quero felicitar também os seus antecessores, aqueles que o adquiriram, aqueles que lutaram para que fosse possível hoje chegarmos aqui, com aquela convicção que muitas vezes é preciso ter na política, e, Sr. Presidente, só quem gosta mesmo de ser político é que pode bem compreender, que é acreditar que, mesmo 38 anos depois, é mesmo possível concluir o que se sonhou 38 anos antes. E quem tem gosto de andar na política sabe bem que a política não é chegar ao momento da inauguração. A política é mesmo tudo o que está antes da inauguração, o ter a ideia, o recolher os meios para as concretizar, o ter a persistência de, ano após ano, 38 anos, se bater por um projeto, e depois a capacidade de fazer deste projeto tudo aquilo que ele permite que se venha a fazer. E nesta curta visita que fizemos, tivemos a oportunidade de ver como o potencial que tem para acolher as 11 diferentes artes. E vimos todas em pequenas demonstrações que demonstram bem o enorme potencial que Baião tem a partir de hoje, ou a partir de agora, com este centro cultural que aqui assenta e que permitiu a recuperação deste património que, tendo mais de 9 séculos, é, obviamente, uma das grandes marcas do românico e uma das grandes marcas do nosso património cultural. Não desafiando mais o São Pedro, quero, por isso, felicitar todos e, sobretudo, desejar as maiores felicidades no potencial de desenvolvimento e de utilização deste novo património cultural do Concelho de Baião,
que, ao fortalecer Baião, fortalece toda a região.